O que você vai fazer com o que Jesus já escolheu para você é que definirá o que vai ser o seu amanhã. Tem momentos que nós temos que refazer a rota. Sair do caminho da morte para o caminho da paz. Deixar o que morreu e viver a vida com os que vivos estão. Discípulo de Emaús ou discípulo de Jesus? Lucas capítulo 24, verso 13, o 28 e o 33 vai nos contar uma história de dois discípulos que iam para Emaús, que era uma aldeia que estava ali próximo. E caminho de Emaús é caminho de descida, é caminho de angústia, caminho de tristeza, caminho em que se frustra, caminho de frustração, caminho de perda de ânima. É um caminho de rota ao contrário. É um caminho em que se tem decepção. E ao descer esse caminho, os discípulos estavam decepcionados e ali eles estavam caminhando quando Jesus se aproxima deles e começa a conversar com ele. O texto base nos diz assim, Lucas 24, 38, 24, 13, 28 e 33, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e aqueles que estavam com ele. O caminho de Emaús é um caminho de morte, caminho em que se desespera, um caminho em que se perde esperança. É o caminho onde a pessoa deixa de viver o que tem para viver e vive o que está morto. Ou seja, vive o que está morto e mata o que está vivo. Uma certa feita eu estava conversando com uma pessoa e ela estava muito amargurada e triste em meio a esse momento de pandemia. E ela, então, deixou a alegria de viver e de viver com os outros da família, por causa que nesse momento de morte difícil, ela estava vivendo o luto da perca de um dos seus da família. E quando ela perde esses que é da família, ela fica vivendo a morte daquele que foi e esquece de viver a vida daqueles que ficaram. E nessa que ela faz isso, ela perdeu a ânima, perdeu a vida, porque ela está vivendo a morte e deixando de viver a vida. Então, é quando se olha o caminho de Emaús, é quando se olha a vida por tragédias, se olha a vida com as decepções, quando se olha a vida com as lutas, com as tristezas, aí vem a falta de esperança. E essa vida não vivida não é vida, é morte. Por isso que o discípulo de Jesus é o caminho de Jerusalém, é o caminho da paz, é o caminho em que se reencontra ou encontra-se consigo mesmo, com a vida, com quem está do seu lado. Uma vida de paz é a rota ao contrário de Emaús, é a vida de esperança. Quando você vive como discípulo de Jesus, a rota é Jerusalém. E às vezes é necessário recalcular a rota, deixar o caminho de Emaús
para Jerusalém. Quando os discípulos, no versículo 33, entenderam que o caminho de Emaús era caminho de tristezas, de morte, quando eles entenderam isso, o texto vai dizer que na mesma hora eles levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Porque Jesus havia dito que eles deveriam ficar em Jerusalém. Mas eles foram na rota ao contrário, em direção a Emaús. Discípulo de Emaús ou discípulo de Jesus? Emaús, caminho de tristeza, de morte, caminho de decepções. Jerusalém, caminho da vida, caminho da paz. E a seu respeito, Jesus já escolheu. Ele já escolheu o que vai fazer a seu respeito. Ele morreu por mim e por você. E a morte dele é para que nós tenhamos vida. E essa vida que ele nos dá é que nós devemos voltar a nos encontrar conosco mesmo. Voltar a nos ver, para que nós possamos enxergar e ver quem está do nosso lado. Então, o que você vai fazer com o que Jesus já escolheu para você é que definirá o que vai ser o seu amanhã. Jerusalém é o encontro com os outros. É preciso refazer as rotas e se reencontrar. Vivendo, ele nos amou. Morrendo, ele nos salvou. Ressuscitado, nos justificou. Tem momentos que nós temos que refazer a rota. Sair do caminho da morte para o caminho da paz. Deixar o que morreu e viver a vida com os que vivos estão. Em tempos difíceis como nós estamos vivendo, é preciso refazer a rota. Se esse vídeo te ajudou, se você conhece alguém que precisa, passa para alguém, compartilha. Talvez esse vídeo possa ajudar outras pessoas, ajudar alguém da sua família. E dá um joinha aí para nos ajudar e divulga, porque muitas pessoas talvez estejam precisando ouvir o que foi falado aqui. Deus abençoe.